Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a figura do candelabro, também conhecida como o castiçal ou a menorá. O candelabro é uma figura que aponta tanto para as 7 igrejas como para a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E está conectado com assuntos como as 7 festas, as 2 testemunhas, as 10 virgens e as 2 casas de Israel. Todos estes assuntos estão conectados e presentes na figura do candelabro. Como já falamos sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja no vídeo anterior, hoje vamos falar sobre a conexão que existe entre as 7 igrejas e o ciclo das 7 festas. Em Êxodo, Deus ordena que Moisés construísse um tabernáculo na terra, à semelhança do que existia no céu. Não apenas o tabernáculo, mas todos os utensílios deveriam ser iguais ao que Deus havia lhe mostrado. E um destes utensílios presentes no tabernáculo era o candelabro. O candelabro deveria ser feito de ouro puro e batido. Sua estrutura seria formada de uma haste principal e mais 3 hastes para cada lado. Cada haste lateral deveria ter 3 flores de amêndoa, e sobre as 7 hastes do castiçal deveria ser posto 7 lâmpadas para iluminar o tabernáculo. Porém, o autor de Hebreus nos declara que o modelo que foi mostrado a Moisés era apenas uma cópia, uma sombra, cuja figura, a realidade, aponta para o ministério de Cristo e a obra da redenção. Em Colossenses, Paulo declara: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Logo, o candelabro é uma figura que aponta para uma realidade que Deus queria nos mostrar na nova aliança. Partindo deste princípio, vamos descobrir que uma das figuras tipificadas no candelabro é a igreja, que tem a sua plenitude representada pelo número 7. Em Apocalipse 1, João ele tem a visão de Cristo glorificado, uma figura do sumo sacerdote andando entre os 7 castiçais. E é revelado a João que os 7 castiçais são também as 7 igrejas. Ou seja, o candelabro aponta para a plenitude da igreja. Vale lembrar que não existiam apenas estas 7 igrejas mencionadas em Apocalipse. Existiam muitas outras, tais como a igreja aos Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, a igreja em Roma, na Judéia, entre outras. Mas, quando Jesus escolhe estas 7 igrejas estavam passando por um período de perseguição e tribulação que durou cerca de 10 anos. Ao escolher estas igrejas, ele estava querendo deixar uma figura, uma mensagem para todas as outras igrejas, principalmente para o tempo do fim. Por isso, ele declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A forma como Jesus se apresenta a João em Apocalipse 1 e no restante do livro, vestido como um sumo sacerdote, aponta para o cumprimento das últimas 3 festas.
É interessante notar como o ciclo das 7 festas estão conectados com a plenitude da igreja e com a obra da redenção realizada por Jesus, que se iniciou com a primeira vinda com a sua morte na cruz e vai se encerrar em sua segunda vinda quando introduzir a noiva no milênio. As primeiras 4 festas iniciavam no dia 14 do primeiro mês do ano no calendário judaico. Eram elas Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Na Páscoa, Jesus foi morto como um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Em Asmos, Jesus estava tirando o fermento do pecado. Nas primícias, Cristo ressuscitou como sendo as primícias dos que ainda dormem. Estas 3 festas falam sobre abolir o poder do pecado. Logo, se o pecado gera morte, onde o poder do pecado foi abolido, tem-se a vida eterna. Por isso, todo aquele que aceita Jesus e crê no seu sacrifício passou da morte para a vida e há de ressuscitar no último dia. 50 dias depois, vinha a próxima festa, o Pentecostes. Festa esta que marcava as primeiras colheitas do ano. Também marcava a temporada das primeiras chuvas, as chuvas temporãs e as chuvas de outono. No Pentecostes foi derramado o Espírito Santo como chuva para frutificar as colheitas de almas. E é interessante destacar que a festa do Pentecostes está ligada às 2 testemunhas, pois ali que vai começar o cumprimento da promessa sobre a igreja. Ela receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo e então se tornaria sua testemunha. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, são acesas 7 lâmpadas de fogo no dia de Pentecostes, que vêm como línguas repartidas de fogo. E as 7 lâmpadas são também os 7 Espíritos do Senhor, derramado em sua plenitude sobre a igreja. Estas primeiras festas do ano apontavam para a primeira parte da obra da redenção, ou seja, a primeira vinda de Jesus, onde ele foi morto para tirar o fermento do pecado, ressuscitou e derramou o seu Espírito sobre a igreja. Depois destas festas, havia um intervalo de tempo em que o povo não comemorava nenhuma festa até o 7º mês, apenas aguardando as últimas 3 festas deste ciclo. Este é o tempo em que estamos vivendo hoje. Porém, a forma como Jesus se apresenta a João em Apocalipse 1 e no restante do livro aponta para o cumprimento das últimas 3 festas. João é arrebatado em espírito e ouve por trás dele uma voz como de trombeta. Isto está apontando para a festa das trombetas, que aconteceria no primeiro dia do 7º mês, onde o povo começava a anunciar com trombetas que estava chegando o tempo de se preparar para a expiação dos seus pecados. Os rabis chamavam o tempo entre a festa das trombetas e o dia da expiação de 10 dias de arrependimento. Esses dias
davam ao antigo povo de Deus a oportunidade de se preparar para o juízo ou julgamento, que, segundo se acreditava, ocorria no dia da expiação. Nessa ocasião, aquele que não havia se arrependido era exterminado por Deus. Mas os que haviam se arrependido tinham todos os seus pecados perdoados definitivamente. 10 dias de provas, seguido de grandes recompensas para os fiéis, que neste caso a recompensa era o perdão. Estes 10 dias não era tempo de trabalhar, mas de se vestir de pano de saco, de tocar trombetas, de proclamar tempo de arrependimento, pois estava chegando o dia do juízo e morte para uns, mas o dia de expiação e redenção para os demais. É importante entender estes 10 dias entre a festa das trombetas e a festa da expiação, para compreender as palavras de Jesus direcionada à igreja de Esmirna, que passaria por uma tribulação de 10 dias, porque tudo isto está conectado. Quando João olha, ele vê Cristo glorificado, vestido como um sacerdote para o dia da expiação. Isto aponta para a festa da expiação. Todo aquele que não se arrependesse ou que trabalhasse, neste dia seria eliminado, morto pelo próprio Deus. Mas aquele que se humilhasse, se arrependesse e não trabalhasse durante esse período de 10 dias, neste dia teria os seus pecados expiados e seria conduzido pelo sacerdote à festa das cabanas, ou tabernáculos. Quando Jesus voltar, aqueles que não se arrependerem, como vemos em Apocalipse 2, 21, ou Apocalipse 9, 21, ou aqueles que aceitarem a marca da besta, como está em Apocalipse 13, Apocalipse 16, que está diretamente ligado com comprar e vender, com a economia, ao trabalho, estes serão mortos e serão eliminados pelo próprio Deus na sua vinda. Mas aquele que se humilhar, que se arrepender, que não aceitarem a marca da besta, que vai estar diretamente conectado também ao trabalhar, à economia, ao comprar e vender, estes terão os seus pecados expiados e serão conduzidos por Cristo para a última festa, a festa do tabernáculo, que aponta por sua vez para as bodas do Cordeiro, para o milênio. Logo, a figura encontrada no livro de Apocalipse é o ministério de Cristo tipificado nas últimas 3 festas. E estas últimas festas apontam para a segunda vinda de Jesus, um tempo de proclamar arrependimento, pois está chegando o dia da expiação de pecados e o milênio. Tudo conectado ao tempo da igreja. No Velho Testamento, os sacerdotes eram responsáveis por limpar, abastecer e manter a luz do candelabro acesa. Quando Cristo escreve cartas repreendendo, exortando e chamando ao arrependimento, ele estava exercendo a função sacerdotal para limpar e purificar a igreja, para encher de azeite novo e acender as suas lâmpadas. O candelabro é uma figura perfeita que aponta tanto para a igreja como para a presença e a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja. No entanto, quando olhamos para o ciclo das 7 festas, vamos ver que as festas estão completamente alinhadas e conectadas com o ministério da igreja e a obra da redenção, que começa com a morte
e a ressurreição de Cristo e o derramar do Espírito Santo, e que vai até as últimas festas, que apontam para o despertar da igreja ao som de trombetas, que aponta para a segunda vinda de Jesus para trazer juízo e expiação de pecados e para conduzir a igreja como uma noiva para as bodas do Cordeiro, para o milênio. Este foi um breve resumo do alinhamento que existe entre as 7 festas e as 7 igrejas tipificadas no candelabro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.